estiver aí, tá? As portas estão abertas para irmã, tá bom? E temos também o Jeremias ali, né? Eu estava perguntando, cadê o pastor? Eu não falei para ele que eu sou o pastor dele. Mas eu vou pregar hoje, aí eu vou fazer provas terça-feira, tem aula também. É aluno aí da escola, né? A gente se conheceu ali, conversando um pouco sobre música e fez amizade, né, Jeremias? Mais ou menos. E aí, semana que vem, falou: vou aí na sua igreja, o professor, né? Eu falei: venha, né? Aí, é um prazer a visita dele aqui conosco, né? Bom, é da Venezuela também, mas está por aqui, né? Eu perguntei: se o Nicolás Maduro for preso, vai voltar para lá? Ele disse: eu vou, né? Vamos ver, né? A coisa está fervendo. E se está fervendo para lá, pode ferver por aqui também, porque a ideia é toda a luta contra a ideia de comunismo, quem está certo, quem está errado, essa não é a questão, mas quando há injustiça de ambos os lados, isso precisa ser acertado. Alguns vão discordar daquilo que está acontecendo, de uma potência realizar certos eventos, certas ações, mas enfim. Mas, na verdade, são sinais dos tempos. A palavra do Senhor haveria de fala sobre o fato de que haveria conflitos, e conflitos estão acontecendo em todas as nações. Sempre existiram, é claro, mas a gente vai percebendo que há um crescimento gradativo destas tensões. Não sei se porque quando era mais jovem a gente não se preocupava tanto com essas coisas, né? Mas hoje nós percebemos que há certo temor, certas preocupações, ansiedades no mundo moderno, exatamente com relação a essa política, né? A política atual, a questão financeira, econômica, a questão bélica que está acontecendo também. Tudo isso vai trazendo para nós certos temores, apreensões, mas para a Igreja de Cristo, não que nós não estaremos sentindo a crise, claro que sim. Se algum irmão perde um emprego, se é perseguido de alguma forma, é claro que vamos sentir, mas o objetivo final é nós permanecermos na graça do Senhor, firmes, olhando para Cristo, nosso autor e consumador, não confiando em homens, principalmente políticos, mas confiando unicamente em Cristo. A nossa parte temos que fazer, como cidadãos que somos, fazemos parte desta nação, deste país, enquanto não formos assuntos aos céus, fazemos parte dessa nação, deste país, e temos as nossas obrigações, mas a nossa confiança única e exclusivamente em Cristo Jesus. Uma das coisas que faz com que a nação se perca é quando ela perde o rumo da palavra de Deus. E aí não tem o que fazer. Quando uma nação, ela sabe, ela conhece, como o Brasil, um país que foi disseminado de forma tão forte a fé evangélica, a fé cristã, a fé bíblica, e de repente você vai percebendo que essa nação está se distanciando cada vez mais de Deus. Isso é um problema. Os seus parâmetros, seus costumes, suas ideias sobre família, sobre moral, o que é certo e o que é errado, a própria igreja. E quando nós começamos a perceber isso, nós temos que, peraí, vamos olhar o que temos que fazer, o que temos que ser, aonde precisamos voltar. Tem um coro que diz: quero voltar ao início de tudo, encontrar contigo, Senhor, quero voltar ao primeiro amor. Dessa forma, eu penso que quando nós olhamos para Apocalipse, já temos falado nisso, salvo aqueles que porventura não creem, mas nós, quando chegamos ali na carta, nas cartas, Apocalipse capítulo 2, não é esse o texto, só estou trazendo uma introdução para nós aqui, para aquilo que nós queremos falar.
No capítulo 2 nós vamos perceber aqui que o Senhor Jesus está escrevendo, João está escrevendo, na verdade, né? O Senhor Jesus Cristo está orientando João ali a escrever sobre as cartas às igrejas. Há muita dúvida sobre quais são essas igrejas, né? Alguns pensam que são igrejas de todas as épocas, ou seja, em todas as épocas existiram igrejas com essas características aqui. Nós temos 7 igrejas, né? Capítulo 2 e 3, ou seja, então são características distintas das igrejas em todas as épocas, né? Que são, outros pensam que são igrejas apenas locais, e outros entendem que são tipos da igreja durante a história eclesiástica, ou seja, durante um período nós tivemos ali a igreja de Éfeso. Terminada aquela característica, chegamos a um outro período, que é a igreja de Esmirna, e assim segue. Eu particularmente prefiro esta terceira interpretação. Eu prefiro entender que a carta de Éfeso é para a igreja apostólica, né? Aquela igreja do seu primeiro amor, e como até vai dizer ali no versículo 4 do capítulo 2: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, aquela igreja apostólica, aquela igreja que recebeu o evangelho, que viu o evangelho crescer e desenvolver, ela perde ali o seu primeiro amor por conta de algumas questões, porque é natural. Depois vem a carta à igreja de Esmirna, que é a igreja da perseguição, quando o Império Romano passa a perseguir os cristãos. Tem até um livro, não é, eu sei que tinha um livro aqui, tem um livro, mas não é, eu tenho um livro, o livro dos mártires, né, que fala de várias perseguições que aconteceram. Eu tenho aqui, mas é a história dos hebreus, não é esse livro, que a capa é vermelha igual, então pensei que fosse. E depois temos a carta da igreja de Pérgamo, e esta, a igreja de Pérgamo, é onde então começa ali o catolicismo romano, que vai de 313 até o ano 500. Agora, como a igreja estabelecida, né, como língua oficial, carta à igreja de Tiatira, e se você olhar ali, há muita coisa que o anjo da igreja fala contra aquela igreja. Do versículo 18 até o versículo 29, você vai perceber carta à igreja de Tiatira, ou seja, aquela igreja que vai do ano 500 ao ano de 1500. Tá? Depois, carta à igreja de Sardes, de 1500 a 1700, a igreja da Reforma. E depois, de 1700 a 1970, né, temos ali a carta à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é aquela igreja onde as portas estavam abertas. Versículo 8, no capítulo 3, você vai ver: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta e que ninguém pode fechar. Eram épocas, eram tempos das grandes missões. Aí você vai ter homem como Hudson Taylor, Adoniran Hudson, Charles Spurgeon, grandes missionários, grandes pregadores, foram destacados nesta época para levar o evangelho, multidões se convertendo. D.L. Moody também, não é? E por fim, nós temos do versículo 14 até o versículo 22 a carta à igreja de Laodiceia. Em todas as outras igrejas sempre tinha, a menos salvo Filadélfia e Éfeso, não há repreensão. Para todas as outras, há repreensão e um elogio. Mas para Laodiceia não tem elogio. Se você ler a carta de Laodiceia, não tem nada que o Senhor Jesus está olhando para ela: olha, eu tenho contra ti isso, mas eu gosto do que você está fazendo. Não, Laodiceia não tem. Por que Laodiceia não tem? Porque é simples. O que está acontecendo com esta igreja é simples.
no versículo 20, capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, porque é que o Senhor Jesus não tem nada para falar de bom desta igreja. Porque no versículo 20 ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muitos usam esse texto para evangelismo, não é? Mas não é esse o contexto. Até podemos usar, não há nenhum problema, não há nenhum pecado. Mas o contexto no qual esse texto está inserido não é com relação a essa ideia. A ideia aqui é que Jesus não tem nenhum elogio para falar com relação a essa igreja, porque ele está fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se alguma igreja ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com vocês. Eu vou estar no meio dessa igreja, eu vou estar com vocês, igreja. Mas a igreja de Laodiceia fechou as portas para o Senhor Jesus. Ela não quer Jesus ali. Ela quer o ser humano como a coisa mais importante. Ela quer o dinheiro como a coisa mais importante. Ela quer o ministério bombando nas redes sociais. Esta é a característica da igreja dos últimos dias. Alguém pode até discordar que essa seja a linha cronológica, ou que esta sequência de 7 igrejas represente a linha cronológica, ou as características cronológicas da igreja em todas as épocas. Pode discordar disso, não há nenhum problema. Mas, irmãos, quando a gente vai olhar especialmente para a Laodiceia, ela não pode ser outra coisa senão a igreja dos últimos tempos. Senão a igreja, creio eu, a igreja de forma geral, a igreja que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje. Há muitos movimentos, há muitas ideias, muitos programas, muitos homens shows, mas evangelho puro e simples, mesmo com a nossa dificuldade, a nossa fraqueza, a nossa falha, pois somos falhos. Pois se Deus não quisesse chamar homens falhos como eu, como você, para falar do evangelho dele, ele chamaria anjos. Mas ele escolheu que através de vasos de barro, limitados que somos, ele escolheu chamar-nos, para que nós, pela graça, e tão somente pela graça dele, nós entendêssemos que este evangelho que está sendo carregado em nós, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência não seja de nós mesmos, mas seja dele. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, escolheu a nós, escolheu a mim e você, para que quando nós percebemos que estamos sendo levados para levar o evangelho, para ganhar uma pessoa para Cristo, nós não nos ensoberbeçamos e digamos: olha o que eu fiz. Não, eu sou pecador. Eu sou pequeno. Olha o que o Senhor está fazendo, apesar de mim. Olha o que o Senhor está fazendo, apesar da minha fraqueza e do meu pecado. Eu não estou dizendo que Deus nos permite pecar para usarmos, para nos ensinar a graça. Mas lembra o que Paulo vai dizer? Quando sou fraco, a força se aperfeiçoa na fraqueza. Deus precisa mostrar a nossa fraqueza para que a força dele seja manifestada. E Paulo vai dizer: porquanto quando sou fraco, então aí é que sou forte. Quando eu percebo a minha fraqueza, aí então Deus pode agir. Mas o problema de nós, do ser humano, é que nós acabamos ensoberbecendo-nos, né? Paulo vai dizer mais uma vez: mas para que eu não me ensoberbecesse, Deus me mandou um espinho na carne. Deus, em alguns casos, tem que mandar para nós um espinho. Nós não sabemos qual é esse espinho na carne, mas Deus tem que mandar em alguns momentos algum espinho na carne, para nós nos conscientizarmos da nossa fraqueza, de que nós não somos poderosos, que nós não somos suficientes em nós mesmos, que nós não temos condições por nós mesmos, e que não podemos estribar-nos na nossa própria sabedoria. Não podemos depender da nossa energia carnal para realizar a obra do Senhor. É tão somente pela graça dele, dentro da vontade dele, que Deus vai nos dar dons. Isso é verdade, pois é bíblico.
mas todos esses dons e capacidades que recebemos é para a honra e glória do Senhor e somente. Estamos falando de Nínive, não é? Peço então que os irmãos abram lá em Naum, último capítulo. Eu não vou ler todo o capítulo, mas a nossa ideia aqui vai se embasar no capítulo 3, né? Capítulo 3 de Naum. Eu vou ler alguns versículos e depois vamos de novo para Apocalipse 17. Naum, capítulo 3, verso 1. Diz ali: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando. Verso 3: os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança, e multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Versículo 4: tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Versículo 18: os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajude. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela liberdade que temos de estar aqui. Muito obrigado, Deus, porque podemos nos reunir nesta noite para meditar na Tua Palavra e buscar dela orientações para as nossas vidas, ó Pai querido. Pedimos ao Santo Espírito que em Cristo Jesus esteja dirigindo nossas vidas, nossos corações e mentes, para observarmos a Tua Palavra e dela fazermos a nossa regra de fato, de fé e prática. E assim, ó Pai, possamos estar agradando ao Senhor em tudo que fazemos, falamos e pensamos. Muito obrigado, Senhor, dá-nos a Tua graça, e é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Nínive. Já temos falado sobre Nínive, uma breve recapitulação aqui. Nínive é aquela cidade que Deus tinha chamado Jonas para pregar lá. E a mensagem que Jonas devia pregar em Nínive era: olha, arrependei-vos, pois em 40 dias Nínive será subvertida. Quando você lê o livro de Jonas, você lembra disso, né? Jonas se rebelou, foi para Tarsis, e Deus então manda uma tempestade no mar, e ele então é jogado do navio para o mar, porque os marinheiros já não sabiam mais o que fazer. E então, olha, nós não queríamos mais, rapaz, vai embora, né? E então Deus manda um grande peixe para engolir Jonas, e este engole Jonas, e ele passa 3 dias ali no ventre do grande peixe. Alguns dizem que ele morreu e ressuscitou, outros entendem que não, mas enfim, o fato é que Jonas ali fez uma oração no ventre do peixe. Ele entende o seu pecado e pede ao Senhor para que o restitua, e o Senhor restituiu, e o peixe foi lá e cuspiu Jonas na praia, e ele foi agora sim para Nínive pregar a mensagem que Deus tinha mandado que ele pregasse, e ele o fez. E para surpresa de Jonas, Nínive se converte, a cidade toda se converte. E agora Jonas fica indignado com isso, não aceita essa situação, né? Mas o fato é que o que nós queremos trazer aqui é que Nínive se converteu, a cidade inteira se converte, a capital da Assíria, um povo sanguinário, um povo ruim, um povo maldoso, que não tinha piedade dos seus inimigos, dos seus adversários. Aquela cidade se converte. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo 4 desse texto que nós lemos. Naum, capítulo 3, versículo 4. Por que Deus estava punindo Nínive? É claro que tinha uma questão social, é claro que tinha uma questão de olhar para o próximo.
Deus não criou o homem ou permitiu que nenhuma nação fosse sanguinária como Nínive era, pois ele vai falar isso no versículo 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Deus não criou, não permitiu a criação das nações para esse fim. As nações foram criadas para que elas crescessem, desenvolvessem, construíssem, mas que tivessem consideração para o próximo, com o próximo, né? Nínive não fez dessa forma. Mas, irmãos, eu penso que a coisa aqui está além disso, está além de uma questão humanitária, está além de uma questão social, está além dessa falta de sensibilidade que Nínive tinha para com o próximo. O problema de Nínive não era só uma questão com o próximo, era com Deus. Versículo 4: tudo isso por quê? Por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Conseguimos perceber que o que Deus está trazendo aqui, a profecia de Naum, e tem um cunho espiritual. O pecado de Nínive não é só uma questão social, mas é uma questão sim espiritual. Sabe por quê? Quando nós olhamos lá para Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 17, vamos para o versículo 4 desse capítulo 7 de Apocalipse, versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Alguma ligação, os irmãos percebem aqui, entre a grande Babilônia do Apocalipse, daquele tempo onde o Senhor, que marca os finais dos tempos, onde o Senhor vai julgar aquela geração, e Nínive. Não somente isso. Ezequiel 16. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16, versículo 15. Percebam o que Deus fala com relação a Israel. Mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo que passava para seres dele. Tomaste dos teus vestidos e fizeste lugares altos adornados de diversas coisas, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Versículo 28. Também te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-se com eles, nem ainda assim te fartastes. Qual é o ponto de união aqui entre Nínive, Israel e a grande Babilônia do Apocalipse? A palavra é uma só: prostituição, infidelidade. Infidelidade de quem? Como esta infidelidade? A infidelidade de alguém que conheceu o Senhor, de alguém que foi cuidada pelo Senhor, que foi formada pelo Senhor, cresceu nas bênçãos do Senhor, viu a glória de Deus sendo manifestada ali, mas ela se rebelou. Isso foi Israel. Israel fez isso em Ezequiel 16, e por isso Deus vai falar contra a infidelidade de Israel. Nínive da mesma forma. Quando Jonas, a ferramenta que Deus usou para pregar o Evangelho ali, e todos se converteram, eles conheceram o Senhor, eles conheceram a glória do Senhor,
Eles conheceram e experimentaram o que é estar com Deus, estar com Cristo, mas eles se rebelaram. E a igreja? Não é diferente. Não é diferente. A igreja, um dia amada, mas ela se afasta. Por que nós estamos falando em capítulo 17 de Apocalipse? Porque a grande Babilônia de Apocalipse, irmãos, quando você olha para toda a história, nós falamos isso no nosso estudo da escola dominical, quando falamos a respeito da Torre de Babel. Lembra que Nimrod foi lá, liderou o povo, qual que era a ordem do Senhor, qual que era a direção de Deus, depois que Noé sai da arca: multipliquem-se, encham a terra, sede fecundos. Nimrod falou: galera, chega aí, não vamos fazer isso não, vamos fazer uma torre aqui e vamos, uma coisa que seja célebre, e nós vamos tornar grande o nosso nome, não vamos se espalhar nada não, e aonde nós estivermos nós vamos conseguir ver a torre lá e ninguém vai se afastar. É fácil falar hoje contra Nimrod, né? Porque tinha acabado de passar um dilúvio. O dilúvio cobriu todas as construções da época. A ideia, portanto, era o quê? Fazer uma coisa alta, porque se surgisse um novo dilúvio, opa, vamos subir para a torre, né? Alguns chamam de zigurates. Não tinha apenas uma, né? Eram vários desses zigurates, dessas torres. Mas, querendo ou não, por medo ou não, e esse é o nosso problema, nós sempre temos uma justificativa para o nosso medo e para a nossa falta de fé. Ah, Senhor, eu estava protegendo a minha família. Ah, Senhor, eu estava, né? Lembra quando Abraão foi para o Egito e mentiu com relação a Sara? Ah, Senhor, o Senhor disse que eu ia ser pai de uma grande nação, então tinha que me proteger, não é? Nós sempre temos uma justificativa para a nossa falta de fé. E então fizeram ali a Torre de Babel como uma rebeldia direta à vontade de Deus. E a partir dali, a esposa de Nimrod, como nós falamos, né, por exemplo, Semíramis e Tamuz, que foi o filho de Semíramis com Nimrod, Semíramis e Tamuz, tinha a estátua de Semíramis com a criança no colo, que depois virou Maria e Jesus, Maria com o filho de Jesus no colo, e Babel, se torna a mãe de todas as religiões que vão contra o Senhor. A Babilônia era o berço de todo o paganismo, por isso que Daniel falou: eu não vou me contaminar com as coisas oferecidas ao paganismo, eu vou permanecer firme aqui, me dá só cereal e legume. Porque Daniel não quis se contaminar com aquelas coisas oferecidas aos ídolos, porque ali era o berço de toda idolatria, de toda a feitiçaria, de toda a religião falsa. E por que Jesus está fora da igreja nos últimos dias? Eis que estou à porta e bato. Lembra? No capítulo 3 de Apocalipse: se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Por que Jesus está fora? Porque a feitiçaria já tomou conta da igreja. A meretriz, a Babilônia do capítulo 17 não é outra coisa senão a igreja apóstata, a igreja falsa, aquela igreja que professa Cristo, mas que mercadeja o nome de Cristo, aquela igreja que professa o Evangelho, mas não faz nada além de vender o Evangelho, de usar o Evangelho para o seu próprio benefício. Esta é a igreja falsa. Por isso, nós estamos olhando o capítulo 17 à luz daquilo que Deus vai falar a mim, por causa do fato de que um dia ela deixou e agora a igreja também está fazendo a mesma coisa. Não a igreja verdadeira, não, mas aquela igreja que um dia professou a Cristo, pessoas que porventura possam estar ali, mas talvez nunca tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Estão talvez no movimento, estão no balanço da coisa, nas luzes, não é? No movimento daquele ícone. Temos muitos ícones no Brasil,
Mas Cristo, aonde está Cristo efetivamente? Por que eu estou indo ali? É porque eu amo ao Senhor Jesus Cristo e quero louvá-lo, quero adorá-lo, quero venerá-lo, quero dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, obrigado por essa semana. E nesta semana eu quero ir estar junto com os meus irmãos e quero cantar, quero louvar, quero adorar o Senhor e quero dizer o quanto eu sou grato pela minha salvação. Eu quero dizer o quanto eu sou grato pelas bênçãos recebidas das Tuas mãos nessa semana. Obrigado, ó Pai, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado por esta viva esperança que habita em meu coração. E que eu posso dizer: se eu partir desta terra hoje, eu estarei com Cristo. Nós vamos chegar a dias, irmãos, isso não é profecia minha, é profecia bíblica, em que as pessoas vão ficar tão... o Apocalipse vai dizer que as pessoas vão desejar que os montes caiam sobre elas, porque a dor, o sofrimento é tanto, não é? Mas vamos chegar a dias de nós olharmos e realmente percebermos o que vamos fazer. E essa crise vai chegar a nós também, igreja. Não é uma coisa que nós estamos inventando, porque olha o que essa meretriz vai fazer. Versículo 6 do capítulo 17. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Irmãos, Paulo já dizia no seu tempo: quem quiser viver piedosamente sofrerá perseguições. Tem dois pontos aqui. O primeiro ponto Jesus também vai dizer, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos. Já tenho feito esta pergunta, trazido essa ideia: quantas perseguições você sofreu esta semana por causa de Cristo? Não pela sua posição teológica, não pela sua posição em ideologia política, não. Eu estou dizendo quantas perseguições você sofreu por causa de Cristo essa semana. Quantas coisas eu sofri, você sofreu este mês por causa de Cristo. Quantas tribulações nós sofremos este ano por amor a Cristo. Paulo sofreu, Pedro sofreu, João sofreu. Ele está escrevendo Apocalipse por causa exatamente da sua fé em Cristo. Ele foi exilado na ilha de Patmos, e lá ele escreveu Apocalipse, mas ele foi exilado por causa de uma pena que ele estava pagando. O que estamos dizendo aqui, irmãos, é que como cristãos em Cristo Jesus, talvez a igreja moderna, a igreja de hoje, ela não está sofrendo tanta perseguição quanto os nossos irmãos de outrora. Da igreja de Tiatira, pelo menos creio eu, quando eles eram perseguidos, como eu falei, aquele livro que fala, o livro dos mártires, todas as atrocidades que eram feitas contra os cristãos, que eram colocados ali naqueles estádios, nos coliseus ali, para serem devorados pelos leões, para serem um espetáculo ao mundo. Paulo vai dizer: nós temos sido feitos espetáculos. E espetáculo não é coisa boa, não é um artista cantando e mostrando o seu talento. Espetáculo ali, naquela palavra, é quando o rei saía, quando um exército saía, ia para uma nação inimiga e derrotava aquela nação. E os derrotados vinha o exército primeiro daquela nação, vitorioso, imponente, dizendo: olha, nós vencemos, nós derrotamos os nossos inimigos. E eles vinham lá atrás, envergonhados, muitas vezes com as roupas rotas, rasgadas, todos açoitados. E este era o espetáculo. E o povo batendo pau. Eles foram derrotados. Esta palavra espetáculo, é isso que o Paulo quer dizer ali. Vergonha. Paulo vai dizer: importa que nós sejamos considerados como ministro de Cristo. E às vezes alguém se levanta e diz: olha, eu sou ministro de Cristo. A palavra de Deus diz que essa palavra, o significado da palavra ministro ali, significa remadores inferiores. Aqueles que estão lá no navio, enquanto eles estão remando, o rato está passando por cima dele, muitas vezes está com febre, e ele está lá remando.
Esses são os ministros, remadores inferiores. Ah, que bom, pastor, saber disso. Agora você vai ver, né? Não é essa a ideia. Mas como igreja de Cristo, nós não estamos nesse mundo para brilharmos, no sentido de sermos aplaudidos. Isto não vai acontecer. Se está acontecendo, porque alguma coisa não está certa. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, porque os meus olhos não estão focados nas aflições, mas nós estamos olhando para Cristo na glória e esperando que um dia Ele retorne e nos leve consigo para estarmos eternamente com Ele ali na glória eterna. Nós não estamos visando, olhando as aflições. É claro que nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que, como cidadãos, como eu falei, tentar fazer, dentro da nossa força, o melhor possível para ter uma vida mais calma, mais tranquila, orar pela nossa nação, orar pelos nossos líderes, não é? Trabalhar, como tenho falado, desenvolver a nossa vida social, profissional, tudo isso está correto. Mas como cristãos, temos que esperar que pela fé em Cristo nós haveremos de sofrer perseguições, porque a igreja falsa, a igreja apóstata, ela haverá de insurgir-se contra aqueles que estão pregando a palavra. Porque, irmãos, uma coisa é certa: quando Jonas prega em Nínive, aconteceu um avivamento, e este avivamento transformou aquela cidade. Não é possível Cristo entrar numa vida e nada acontecer. Paul Washer traz uma ilustração interessante, né? Alguém disse, ele dá uma ilustração no sentido que o pastor, um missionário, um palestrante, ia trazer a mensagem no domingo e ele não chegou, estava atrasado, né? E então mas daqui a pouco ele chega, né? Todo suado, todo nervoso. Olha, eu cheguei atrasado, mas aconteceu um acidente ali na frente. É o que aconteceu. Eu estava indo no meu carro e veio uma carreta, né? E bateu de frente comigo e meu carro foi embora. Meu carro acabou, deu perda total. E não aconteceu nada com você? Não, comigo não, mas com o carro. É mentira. É impossível que uma carreta, você na estrada e uma carreta bata com você, pode até não morrer, mas é impossível que você não tenha sofrido nenhuma lesão, nenhuma mudança. É uma carreta, é muito poderoso. E ele dá essa ilustração por causa do fato que ele quer mostrar que é impossível que alguém que um dia tenha conhecido a Cristo e não tenha sofrido nenhuma transformação, não tenha sofrido alguma influência de Cristo na sua vida. O que estamos falando aqui, irmãos? Quando nós, como cristãos, recebemos a Cristo, transformações haverão em se perceber em nossa vida. Aquela cidade, Nínive, com certeza sofreu transformação. Quando o calvinismo adentrou na sociedade, se os irmãos pesquisarem, ela transformou a Europa. Questão social, as pessoas começaram a aprender a ler, porque antes não podia. Não pode, aqui é só o clero, nós vamos ler para vocês, nós vamos dizer como é que a coisa funciona e vocês ficam só ouvindo. E olha, você não pode ser rico, porque afinal de contas é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então fica pobrezinho aí, né? Não precisa trabalhar muito, não, trabalha, mas não se preocupe em ficar rico, não. E quando chega o calvinismo, esta mentalidade transforma. Opa, eu posso ser rico. Eu sou um predestinado, então se eu sou um predestinado, não importa se eu sou rico ou pobre, então eu posso crescer financeiramente. É claro que eu tenho que observar as questões da palavra do Senhor, observar os princípios bíblicos, não passar ninguém para trás, mas se eu trabalho, e aí as pessoas começaram a trabalhar como de forma caxias, né? Para poder ter dinheiro, para poder ter condições de sair daquela miséria em que viviam antes. Mas agora eles, envolvidos pela ideia de que eles podiam crescer financeiramente, deixando aquela ideia
do passado, de que não tem que ser pobre para poder você alcançar os céus. Não. E aí, o Evangelho transforma e transformou uma cidade. As pessoas passaram a ler. Isso muda a educação, isso muda as conversas, isso muda o relacionamento das pessoas. Isso é transformação. É impossível que Nínive não tenha sofrido essa transformação, que não tenha experimentado as bênçãos do Evangelho na sua comunidade. Experimentou, claro que sim, mas ela abandonou o Senhor. Ela abandonou o Senhor. E daqui a pouco estavam lá querendo novamente perseguir o povo de Israel. Nínive tinha experimentado a misericórdia de Deus, mas daqui a pouco estavam lá querendo trucidar a nação escolhida de Deus, mesmo com os seus pecados, que Israel também tinha, mas estava lá Nínive, a Síria, querendo dizimar a nação escolhida por Deus. Portanto, esta era a infidelidade de Nínive, quando diz ali, Naum, capítulo 3, ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Portanto, Nínive conheceu o Senhor, experimentou as suas bênçãos, mas rejeitou. Lembra que Jesus vai falar de Israel também? Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não os fizeste? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. É uma profecia do Senhor Jesus. Porque o próprio Israel, que deveria acolher os seus profetas, que deveria dignificar os seus profetas, que deveria amar os seus profetas, ele estava matando os seus profetas. Assim como Nínive, que experimentou as bênçãos do Senhor, estava novamente buscando oprimir a nação santa. Não é diferente com a igreja. A igreja posta da declarar. Capítulo 18, versículo 24 de Apocalipse. Apocalipse 18, 24. E nela se achou sangue de profetas, de sangue de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Percebe que esta igreja apóstata, esse sistema religioso dos finais dos dias, também vai fazer o quê? Vai perseguir, vai matar os seus profetas, vai matar os santos, vai perseguir aqueles que estão imbuídos no desejo de servir ao Senhor, que têm a intenção de realmente viver para a glória de Cristo. Esta é característica dos últimos dias. Portanto, quando olhamos para Israel, quando olhamos para Nínive, nós percebemos que são nações, povos que receberam a palavra do Senhor, mas foram rebeldes, desobedientes a Deus, e Deus teve que julgar. Nínive, diferente de Israel, sim, porque Israel era a nação santa, a nação escolhida, e Deus tinha feito uma aliança com Israel. Mas Nínive, quando volta as suas costas para Deus, Deus está dizendo: agora eu vou, de fato, perseguir vocês, eu vou julgar vocês. E no final do capítulo 3, no versículo 18: os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. É claro que não tinha pastores em Nínive no sentido literal, como temos aqui, né? Igrejas com pastores, não é esta coisa. Mas há uma dormência em Nínive. Aqueles que eram para cuidar do povo, advertir o povo, os seus líderes
talvez líderes espirituais, por que não? Porque Deus vai falar aqui no versículo 4, no final, com relação às feitiçarias de Nínive, mas ele está falando aqui sobre os pastores, ou seja, aqueles que tinham a responsabilidade de cuidar de Nínive, não realizaram a sua função de forma correta e permitiram que o povo fosse e se conduzisse de qualquer maneira. Quando o Senhor escreve essas 7 cartas, ele escreve para quem? Ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Os pastores. Estou apenas usando uma palavra ali, não que em Nínive tinha pastores dentro do sentido do Novo Testamento, mas haviam pessoas que eram responsáveis por cuidar, mas aquelas pessoas estavam dormindo, não cumpriram o seu papel. Por que Deus está escrevendo aos anjos da igreja, aos pastores? Porque provavelmente eles deveriam cumprir esse papel, e o de Laodiceia não foi. Os pastores de Laodiceia não cumpriram o seu papel de alertar o povo, de permanecer firme, de permanecer numa postura onde esta é a palavra do Senhor, este é o padrão, vamos permanecer nesta palavra. Há uma dormência espiritual, assim como a parábola das 10 virgens, 10 tinham azeite, 10 não tinham, deixaram que o azeite acabasse, e quando vocês têm, não tem, vai comprar, estava fechado o armazém, o barzinho estava fechado, não foram para a festa. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1. Irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Não sei se os irmãos perceberam, mas eu abri um parênteses aqui. O Trump está conversando com o Putin e vai conversar com o Zelensky, para que o Zelensky ceda parte da Ucrânia para o Putin para parar a guerra. E até onde eu estou percebendo, me parece que esta coisa está sendo bem sucedida. Eu não sou nenhum analista político, estou apenas falando aquilo que eu estou percebendo nos materiais que eu ouço e vejo, me parece. Talvez não dê certo, não sei, mas esta é a ideia, esta é a busca pela paz. Olha o que a palavra de Deus diz: quando vier paz, quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas olha agora: mas vós, irmãos, não estáis nas trevas. A igreja de Cristo não está nas trevas, para que este dia vos apanhe de surpresa. A igreja de Cristo não será apanhada de surpresa. A igreja de Cristo, ela está esperando a volta do Senhor. Ela deseja, ela almeja, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porquanto todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Lembra os pastores de Nínive? Lembra aqueles que eram responsáveis para acordar o povo e despertar o povo? E eles estavam dormindo. Nós não somos. A igreja de Cristo não é, ou não deve ser. Esta não deve ser a característica da igreja. Nós estamos firmes. Nós estamos com os nossos olhos abertos. Estamos atentos para as coisas que estão acontecendo, os sinais, para onde está indo a sociedade, e na verdade almejando que Cristo volte o mais rápido possível. Ora, versículo 7:
Os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, nós somos o dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para ir, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardamos o Senhor vir para estarmos com Ele. Nós não fomos destinados para ir. Que um dia está reservado para todos aqueles que desobedecerem ao Senhor. Foi reservado para Israel, para a disciplina. Foi reservado para Nínive, para juízo. E está reservado sim também para a igreja que apenas professa Cristo, mas não crê, não vive, não se submete ao jugo do Senhor Jesus. E Ele vai dizer: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, mas mesmo assim eu não quero. O seu fardo é leve, o meu jugo é suave, mas eu não quero. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. E eu quero ler a tua palavra do jeito que eu quero. E eu vou fazer dela, vou pegar o versículo, vou torcer e vou dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Não podemos. Deus não nos deu essa autoridade, nem essa autorização. O que nós precisamos fazer é olhar para a palavra do Senhor. Vamos ter várias divergências, talvez, de pensamentos com relação à questão de cultura, questão de louvor, enfim, mas aquele fio que vem de Gênesis a Apocalipse, que fala Deus soberano, que criou todas as coisas e criou o homem, mas este pecou, este se rebelou contra Deus e ele precisa voltar-se para o Senhor, e ele só vai conseguir fazer isso em Cristo Jesus. Isto não pode ser mudado. Toda a igreja deve ser conduzida pelo Senhor, pelo senhorio de Cristo. Esta é a linha. E aí podemos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. É claro, há várias coisas que precisamos pensar. Vamos ter divergências, diferenças de pensamento dentro da multiforme sabedoria de Deus. Paulo vai falar aos Efésios, mas é Cristo que está sendo glorificado, é Deus que está sendo adorado, é a palavra de Deus que está sendo observada, ou é a minha carne, é o meu desejo, é o meu ministério, é o meu bem pessoal e particular, é as minhas vantagens que eu estou olhando e buscando, ou realmente estou querendo adorar ao Deus Trino? É o Espírito Santo que conduz a minha vida, ou eu faço conforme a minha vontade, conforme a minha carne? A igreja apóstata está dizendo para você: você é importante, você é lindo e você é maravilhoso. Oh, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Oh, Deus tem um ministério ótimo aqui nesta igreja para você. Não. O que Deus está dizendo é: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, e em tempo oportuno Ele vos exaltará. Cabe a nós olharmos para Cristo, seguirmos os seus passos, em humildade, singeleza de coração. É difícil, isso é luta diária de nós todos, pelo menos para mim é. Não é? Me despreender de todo orgulho, de toda vaidade, e dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade. É a minha luta todo dia, não é a sua? Amém. Para mim é uma luta todos os dias. Mas sabe, irmãos, não sejamos aqueles que dormem, daqueles que se embriagam com as coisas deste mundo, com as ideias, com as maravilhas. Sejamos daqueles que realmente estão atentos, estão olhando para a palavra, para os sinais que estão acontecendo, estão dizendo: ora vem, Senhor Jesus. E sabe qual é o conselho da palavra do Senhor? Para nós terminarmos, Apocalipse 18, verso 4. Apocalipse 18, 4. Com relação à Babilônia, a igreja apóstata, a meretriz, esse sistema religioso. A Babilônia não é só sistema religioso, é político, militar e religioso, né? Mas a igreja está ali também. No versículo 4 ele vai dar um conselho muito interessante. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Sai dela. Sai dela. Qualquer sistema religioso que não esteja exaltando a Cristo como Senhor, sai dela. Sai. Mas eles falam de Jesus. Falar de Jesus é uma coisa. Cantar louvores, cantar música sobre Jesus é uma coisa.
Outra coisa é a igreja ser conduzida pela direção da pessoa do Espírito Santo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo isso aqui na Igreja Batista da Graça? Espero que sim, eu não sei. Esperamos que sim, oremos para que sim. E não desfaleçamos em orar e pedir, e estarmos atentos para saber, Senhor, esta é a tua vontade. Mas é isto que nós queremos, é isto que nós desejamos, é isto que você quer, é isto que eu quero para você e para a sua família, é isto que eu quero para mim e para a minha família. Eu não quero participar desse sistema que eu creio que já é a Odisseia que estamos vivendo. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Sai dela. O Senhor Jesus Cristo está convidando você hoje para fazer parte da sua igreja. Não a Igreja Batista da Graça. Quem quiser, fosse ótimo, né? Se fosse. Não tem nenhum problema com relação a isso. Mas Ele está convidando você a fazer parte daqueles que um dia foram redimidos pelo sangue de Cristo Jesus e entregaram a sua vida para a honra e glória do Senhor, entendendo que em nós mesmos não temos nada que possa nos levar aos céus. Não há nada em nós que nos torne dignos de sermos salvos. Somente, única e exclusivamente, a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Este é o Evangelho. O mais, o Senhor mesmo haverá de realizar para a sua obra. Amém? Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, obrigado aos irmãos que nos visitam, Jeremias e a dona Sandra, né? Ela não está aí, está cuidando do netinho ali. É isso? Mas obrigado a todos que aqui estão nesta noite. Oremos pelo Arlon, ele não estava bem essa semana, ele ligou para mim dizendo que não estava bem, pegou essa gripe, né? Essa gripe está rodando aí, e o Arlon, a esposa acho que não, mas a menina pegou, né? A Arielle, né? E também o irmão Fernando não pôde chegar hoje por causa do carro, o carro quebrou, ele não pôde chegar hoje, tá bom? Oremos pelos irmãos, para que Deus esteja nos dando a sua graça. Esse domingo que vem possamos estar todos juntos novamente. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Ó glória, aleluia, Maranata vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz.